E aí, pessoal, tudo certo? A gente já está matando aí a parte sobre ligações químicas da apostila para chegar em variedades de substâncias. Então, a partir dessa unidade aí, a gente tem uma sequência de exercíciozinhos para fazer. Mas nas ligações, até hoje a gente viu ligações iônicas, ligações covalentes, como funcionam essas ligações, e por último agora a gente vai falar sobre as ligações metálicas e por último uma observação sobre as ligas metálicas. Bem, obviamente se eu estou falando de ligações metálicas, essas ligações estão acontecendo entre metais, certo? Então, por exemplo, eu consigo encontrar industrialmente uma barra de ferro. Nessa barra de ferro contém somente ferro, certo? Uma chapa de cobre, uma chapa de alumínio, todos esses produtos, acho que eu posso dizer assim, encontrados, a gente vê na sua forma pura. Mas como esses elementos eles vão se ligar de forma a se obter uma chapa de ferro, por exemplo, ou um fio de cobre, certo? Isso vai acontecer entre as ligações metálicas. Bem, as ligações metálicas partem do seguinte pressuposto. Eu tenho átomos, núcleos atômicos desse metal, por exemplo, uma chapa de ferro, ela é composta por núcleos atômicos de ferro, e esses núcleos estão organizados. E como a gente viu que metais em geral são muito eletropositivos, a força que eles fazem no elétron da sua camada de valência é muito baixa. Então esse elétron que fica aí na última camada, chamamos ele de elétrons livres. Então por ser um elétron que fica muito solto, esse elétron ele é atraído por todos os núcleos adjacentes e próximos a ele. Então eu tenho núcleos positivos desses metais organizados e os elétrons que caminham livremente por entre esses núcleos metálicos. Ou seja, o núcleo metálico que está aqui e o outro núcleo metálico aqui. Os dois fazem forças nos elétrons seus e também nos elétrons livres dos outros núcleos positivos que estão perto. Essa fluidez, essa facilidade que os elétrons têm de caminhar por entre os núcleos faz com que a gente encontre muito facilmente o que a gente chama de mar de elétrons ou nuvem eletrônica, que é o que explica, por exemplo, o porquê os metais são excelentes condutores de eletricidade. Vocês já estudaram anteriormente que a eletricidade a gente define como fluxo ordenado de elétrons. Então esses elétrons que estão livres caminhando por entre os núcleos metálicos, a partir do momento que eu crio a diferença de potencial, esses elétrons eles se organizam em movimento e a partir disso começam a caminhar ordenadamente. É isso que é a corrente elétrica. Então se eu tenho esse mar de elétrons, se eu tenho bastante nuvem eletrônica, ou uma nuvem eletrônica bastante livre, que é o caso dos metais, das ligações metálicas, temos aí um material que conduz muita corrente elétrica, que conduz facilmente corrente elétrica, certo? Então as ligações metálicas elas vão aparecer entre núcleos metálicos e devido a isso eles possuem pouca interação com seus elétrons de valência e por causa disso as ligações metálicas acontecem. Esse tipo de ligação, esses elétrons livres, explicam não só a facilidade que esses materiais têm de conduzir corrente elétrica. Explica também duas propriedades. Uma que a gente chama de ductibilidade, tá aqui, e maleabilidade, certo? Basicamente, ductibilidade tem a ver com a facilidade de se moldar um material metálico. Eu consigo fundir esse material, eu consigo dobrar esse material, eu consigo forjar esse material de modo que ele consiga aí a forma que eu necessite. Isso, por exemplo, aí, trouxe para a gente grandes revoluções na humanidade. O ser humano que antes tinha muita dificuldade de caçar, a partir do momento que ele cria armas, por causa da maleabilidade desses metais, ele começa a caçar com mais efetividade. O ser humano que começa a construir máquinas com chapas metálicas, chapas de ferro,
A partir de mineração, ele constrói a chapa, depois uma máquina. Isso acontece graças à maleabilidade. A maleabilidade é a propriedade que o material tem em se transformar numa lâmina, numa chapa metálica, certo? Então, materiais que são muito maleáveis, eles são muito moldáveis. Eu consigo moldar eles com muita facilidade. Já a ductibilidade tem a ver com o fato de eu transformar esse material em fio. Também, às vezes, aparece como trefilação. Então, a capacidade que o material tem de se transformar em fio é a ductibilidade. E a propriedade que o material ele se transforma em lâmina é a maleabilidade. Aqui eu acho importante ressaltar um conceito que é bastante confuso em ciências na nossa cabeça e no nosso dia a dia. Naturalmente, se eu peço para vocês compararem uma barra de vidro e uma barra de ferro, vocês vão me dizer que a barra de ferro é muito mais dura que a barra de vidro. Porque a palavra dura, ela, no nosso dia a dia, ela está relacionada à resistência do material. Mas se eu for comparar, por exemplo, uma barra de ferro e uma barra de vidro em relação à ciência de materiais, a barra de vidro é muito mais dura do que a barra de ferro. A barra de ferro, por ser muito maleável, ou seja, maleável tem a ver com o fato de se moldar. Uma barra de ferro, se eu entortar, eu consigo desentortá-la e voltá-la ao seu tamanho original. Ao seu formato original. Já a barra de vidro, não. Quando eu tento entortar uma barra de vidro, ela quebra, ela rompe. Isso acontece por causa da dureza da barra de vidro. Então, tenham consciência de que em ciência de materiais, o material duro é um material que não tem maleabilidade. Então, o ferro, materiais metálicos, são pouco duros quando comparados, por exemplo, a uma barra de ferro. Então, muito cuidado com termos de dia a dia dentro de ciências. A partir de hoje, quando vocês forem falar que o material é duro, vocês têm que levar em consideração a maleabilidade. E o vidro, em temperatura ambiente, obviamente, é um material muito duro, pouco maleável. Já o ferro é muito mais maleável que o vidro. Certo? Então, ductibilidade e maleabilidade. Por último, para encerrar essa videoaula de hoje, que é bastante curtinha, falar sobre ligas metálicas. Já adianto para vocês. Ligações metálicas trazem conceitos diferentes de ligas metálicas. Ligações metálicas tem tudo a ver com isso aqui, ó. Mar de elétrons, nuvem eletrônica, os elétrons livres por causa da pouca atração do núcleo em relação aos elétrons de valência. E essa fluidez de elétrons é o que faz o material conduzir bastante corrente elétrica e também, por exemplo, ser dúctil e maleável. Já as ligas metálicas, elas partem do seguinte pressuposto. Eu estou unindo dois materiais ou mais, não precisa ser necessariamente dois. No caso pode ser dois metais, pode ser um metal e um ametal, de forma que eu obtenha propriedades que são diferentes ou propriedades muito específicas. Então, toda vez que eu junto dois metais na forma de uma liga e eu faço isso para obter propriedades novas, eu estou formando uma liga metálica. Obviamente, as ligas metálicas também têm as mesmas propriedades das ligações metálicas, mas ligas metálicas e ligações metálicas são conceitos diferentes. É importante que vocês saibam diferenciar. E as ligas metálicas, assim, são, dentro de ciência dos materiais, uma das maiores revoluções tecnológicas da humanidade. Eles começaram a perceber que alguns materiais puros, como o ferro, por exemplo, ele possui alguns problemas. O ferro, por causa de sua nuvem eletrônica, sua maleabilidade, sua ductilidade, ele é muito reativo, ele é um material que é muito reativo. Então o ferro ele oxida com muita facilidade, ou seja, ele enferruja. Então foram percebendo ao longo do tempo que se misturassem o ferro a materiais como carbono, por exemplo, eles obtinham um ferro melhorado. Esse ferro melhorado seria uma liga metálica. Já adiantando esse assunto um pouco para vocês, toda vez que eu misturo ferro a carbono, eu obtenho o aço. Então o aço, por exemplo, é um exemplo de liga metálica. Eu estou ligando o ferro, que é um metal,
misturando carbono nele, que é um metal, e dessa forma eu obtenho um novo material com uma propriedade diferente das anteriores. O ferro ele oxida muito fácil. Já o aço, além dele ser mais resistente que o ferro, ele tem mais dificuldade de se oxidar. Então repare, nesse exemplo que eu utilizei, eu falei de um metal misturado a um não metal. Existem ligas metálicas também que eu misturo dois metais ou mais. O aço tem uma outra versão dele, que é o aço inox. O aço inox é uma mistura de ferro, carbono e estanho, se eu não estou enganado. A mistura desses três componentes faz com que apareça uma liga metálica antioxidação, ou seja, inoxidável. O ouro mesmo, o próprio ouro que a gente utiliza em joalheria, que a nossa sociedade, civilização utiliza em joalheria, esse ouro que chamamos de 18 quilates, ele é uma liga metálica, porque o ouro puro, ele é muito mole. O ouro puro, ele é muito maleável. Para vocês terem noção, para vocês terem aí uma medida de comparação, 1,5 gramas de ouro é tão mole que consegue fazer uma chapa, uma folha quase transparente, que foi a folha que foi utilizada no experimento de Rutherford para fazer o modelo atômico dele. 1,5 gramas de ouro consegue fazer um fio de 15 quilômetros, de tão dúctil que ele é. Então reparem que estamos falando aí da união de dois metais para a obtenção de uma propriedade diferente. O ouro 18 quilates ele tem 75% de ouro e uma mistura de prata e cobre de 25%. Isso aqui é adicionado ao ouro, porque o ouro, por ser muito mole, não teria resistência nenhuma. Quando misturamos prata e cobre no ouro, temos aí a resistência desse ouro elevado, certo? Então, só para reforçar, a liga metálica ela é diferente da ligação metálica, mas as ligas metálicas têm as mesmas propriedades de uma ligação metálica. Certo, pessoal? Espero aí que vocês tenham uma boa semana. A gente se vê aí na sexta-feira e tchau, até mais.